Hoje a gente vai conversar sobre planejamento sucessório. Isso é bom, que é para evitar problemas que ocorram no futuro. Tem gente que deixa tudo para os filhos resolverem, e nem sempre os filhos têm a maturidade suficiente de resolver esses problemas. E aí por isso que algumas heranças demoram 2 anos, 5, 10, 20, 30. Tem casos aqui em Brasília de prédios em pleno eixo monumental que o prédio está abandonado por questões de sucessão familiar. Ainda não chegaram no resultado. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar. Eu vou inicialmente falar lá de trás, sobre o liberalismo. Que assim, o liberalismo havia o Estado, mas ele não intervinha no privado. Então, o Estado deixava o privado livre. E isso ficou durante muito tempo. E aí chegou a contemporaneidade. E aí tudo mudou. A partir daí, o Estado começou a intervir na vida privada. Ele intervém não de uma forma ruim, mas ele intervém para garantir um equilíbrio entre as duas partes. Porque pode ter uma parte mais forte e uma outra parte mais fraca no negócio. Então o Estado tenta fazer um equilíbrio para que as duas partes fiquem com os poderes, na verdade, iguais. Uma não se sobrepor sobre a outra. E um exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele atua exatamente para equilibrar tanto o consumidor quanto, no caso, o vendedor, o dono do produto, para que haja um equilíbrio. E assim foi indo, O Estado ele deixou de ser não interventor para ser um Estado que intervém. Mas é interessante essas intervenções. E aí muita gente vai e pergunta, qual o limite da intervenção? Até que ponto essa intervenção ela pode ser boa, não estável, ela passou a ser válida, que antes não era. Então, a partir de 1988, a união estável passou a ser válida. Aí, outra coisa que o Estado interviu. Em 2011, o casamento homoafetivo também foi julgado pelo STF. Isso tudo porque, para o Estado, ele começou a ver o lance dos laços afetivos serem mais fortes do que os laços consanguíneos. Então aí a afeição é que começou a aumentar em relação somente àquele lance do irmão de sangue e tal. Então para isso, uma das coisas, sabe aquele lance pai é quem cria? Pronto. A partir daí o Estado começou a entender que o laço afetivo ele é mais forte do que o sanguíneo. E aí tem aquela lógica existencial, A gente pode escolher o que a gente quer. Por quê? Porque assim, se você tem uma mente sã, por que você não decide o que você quer? Se você gosta dos seus filhos, nada mais justo do que você já deixar para eles. Por que o Estado tem que obrigar você a deixar alguma coisa para seus filhos? Não faz muito sentido isso, Mas existe uma proteção em alguns momentos que o Estado dá para os descendentes, para os ascendentes da sua pessoa. Então você não pode decidir tudo sozinho, pelo menos aqui na legislação brasileira. E aí eu vou mostrar bem direitinho como é que isso funciona. É bem legal, é bem interessante. E assim, por que você não pode fazer o seu testamento? É possível fazer testamento no Brasil? Aí eu já respondo para você. É possível, só que assim, não é de todo o patrimônio. Você só pode fazer até a metade do seu patrimônio. Por exemplo, você tem 50% de uma casa e seu cônjuge tem 50%. Essa casa vale 1 milhão, então é 500 mil. Seu, 500 mil do cônjuge. Você pode doar ou colocar no seu testamento 50% do que você tem, 50% de 500 mil, que equivale a 250 mil. Isso pode estar no testamento, sem problema nenhum. E aí, nesses 250 mil, por exemplo, se você não tiver filhos, você pode dividir com alguma outra pessoa. Mas mesmo que tenha filhos, se você quiser, você pode doar também para alguém. Nada impede. Agora, 50%, lembrando, 50% do seu patrimônio, ok? E aí assim, por que os outros 50% você não pode? Porque se você tiver filhos, herdeiros, os 50% é aí onde o Estado intervém, aquilo que eu falei na intervenção do Estado. Ele vai proteger os seus filhos. E assim, proteger seus filhos são seus filhos. Se você
tem filhos de um primeiro casamento, de um segundo casamento, de um terceiro, são seus filhos. O Estado vai proteger os seus filhos. Você pode fazer um testamento com 50% do seu patrimônio, beleza? Se você tem 50%, seu cônjuge 50%, 25% do patrimônio pode ser feito. E aí, Jéssica, tudo bem? Que bom ver vocês aqui, Tiaguinho. Se você não tiver filhos, aí muda de figura. Se você não tiver filhos, não tiver pais, ou seja, na linha ascendente e descendente, se você não tiver mais pais e você não tiver filhos, você pode doar 100% do seu patrimônio. Mesmo assim, ainda justifica essa limitação do Estado intervir, né, e botar o pé assim e você dizer assim, ó, 50% você não pode. Então, essa é uma proteção que o Estado dá para os seus herdeiros, no caso, né, principalmente seus filhos, para evitar que sejam beneficiados outras pessoas que não os seus filhos. E aí, não vou entrar no mérito, né, de por que o cara resolveu doar para outras pessoas do que doar para os filhos. Aí deve ter outras razões. Mas, naturalmente, quando você pensa em fazer um testamento, esse testamento é para contemplar sua família, principalmente seus filhos, e fazer uma divisão justa. E aí tem aquela história, né? De vez em quando a pessoa não diz, fulaninho é protegido por meu pai, fulaninha é protegida pela minha mãe. Tem aquele lance que gera aquela ciumeira. Sempre tem um filho que dizem que é mais protegido. Então, é aí onde o negócio pega. Mas assim, até 50% testamento, ok, se tiver filhos. Não tiver filhos, né, pode ser 100%, se não tiver os herdeiros legais. Isso em linha reta, aqui embaixo filhos e os pais. Só que assim, para você entender legal como funciona essa sucessão familiar, tem que entender como funciona o regime de comunhão de bens, porque é ele que vai dar a diretriz. Aqui no Brasil é assim, o normal, o legal, o que você não precisa dizer nada, é a comunhão parcial. Nessa comunhão parcial, como é a regra, né? A regra da comunhão parcial. Tudo que você obtiver após o casamento, o conjunto todo pertence à família, pertence aos dois, a você e a seu cônjuge. E aí, agora, há pouco tempo, entrou a união estável. E a união estável, ela se compara à comunhão parcial. É a mesma coisa. Legalmente, juridicamente, comunhão parcial e a união estável, elas se comparam. É tudo que foi adquirido pelo casal após o casamento. Mas se você quiser mudar, não, eu não quero que seja comunhão parcial, eu quero que seja universal, porque eu confio muito na minha esposa, eu confio muito no meu marido e eu quero que seja universal. Aí é simples, você vai fazer um pacto antinupcial. Esse antinupcial é exatamente, né, antes das núpcias. E aí nesse pacto você tem que fazer por escrito, direitinho, lá no cartório e vai dizer que você quer a comunhão universal. E essa comunhão universal é, desde que você nasceu, tudo que você adquiriu pertence ao cônjuge e vice-versa. Então essa é a universal. E aquele lance, se você não é casado, só tem união estável, e como eu falei, né, ela se compara ao regime de comunhão. E a diferença é que assim, na união estável, não precisa ter um documento escrito, ela não vai ter a solenidade do casamento, mas vou dizer para vocês algumas coisas que já são consideradas união estável sem ter um documento para isso. Pode ter o documento? Pode ir no cartório fazer um documento de união estável, beleza. Mas não precisa. Então, o que é que já se reconhece como união estável? Dependente de clube, então você vai e coloca, né, a sua namorada ou o seu namorado como dependente em um clube. Isso já pode configurar uma união estável. Plano de saúde, você coloca como dependente seu namorado ou sua namorada no plano de saúde. Isso também já pode caracterizar uma união estável. Endereço de cartão, seu namorado foi e botou o endereço da sua casa. Fez uma compra na nota fiscal, botou o endereço da sua casa. Isso tudo já configura uma união estável. É como se assim, não é só namoro. A partir do momento que você está montando, dividindo documentos, ou como a dependência, você está colocando ele como dependente de você, ou vice-versa, isso aí já está consolidando
é a união estável. E aí não precisa nem ir no cartório. Lá no artigo 1732 do Código Civil, então anota aí, 1732, ele diz que a união estável pode existir sem documento algum. E no artigo 1724, pode ser um contrato por escrito, não precisa nem de escritura pública. Então você vê como a união estável é bem mais flexível em termos de documentação. E ela se assemelha ao regime de comunhão parcial de bens, né? Do casamento. E aí, se você não quiser esse regime legal, na união estável, vamos lá, união estável, né, igual ao regime de comunhão parcial. Aí lembra que o regime de comunhão parcial você pode fazer um pacto antinupcial? No caso de união estável, você não pode fazer um pacto antinupcial porque você não casou. Oficialmente não é um casamento, é uma união estável. Aí você pode fazer um contrato de convivência. E aí nesse contrato, aí você pode colocar que vai ser uma comunhão universal, que você quer que seus bens sejam divididos. Desde quando você nasceu, aquele bercinho lá do início, o bercinho pertence a você e ao seu cônjuge. E você também pode fazer o de separação total de bens. Então pode ser, né, você vai sair do parcial tanto para o universal ou para a separação. Você escolhe, você decide. Aí, sim, hoje existem muito dos dois, mas principalmente o de separação. Vamos lá, não existe casamento sem certidão de casamento, mas existe a união estável sem documento.